A gente teve o pacote, finalmente. O pacote do governo de corte de gastos frustrou quem entende de economia, quem gosta de economia, quem gosta de Brasil, quem aposta no Brasil, quem vê motivos para o Brasil crescer, não gostou do pacote. Quem acha que o Brasil vai prosperar, não gostou do pacote. Não é quem torce contra. Quem torce contra eu quero que se dane, mas quem torce a favor e mostrou ressalvas e fez ressalvas, com esses a gente tem que se preocupar. São pessoas de bem que trabalham a favor do Brasil. O governo fez o pacote que o jogo do poder permitiu. Um pacote fraco, um pacote meia boca, que deixou todos os grandes pontos pela metade. Aí as pessoas que gostam de ver o copo meio cheio falaram assim, não, mas abordou os principais pontos que importam. Sim, mas não na profundidade correta, não na intensidade necessária. Os números não sairão do tamanho que deveriam sair. Tem certo e tem errado? Não. Mas tem bem feito e mal feito. Esse pacote foi mal feito. Esse pacote é resultado de um... Sabe aquele animal, o gato, que você quer que tome banho, mas não gosta de tomar banho, não quer entrar na água, tem que ir, não vai tomar... É o governo do PT. É o governo Lula. É o governo Lula 3. O governo Lula 1, ele não tinha muita intimidade com o poder e achava que a melhor maneira de entrar era fazendo aquilo que o governo anterior fazia. Então ele agiu ao modo do governo Fernando Henrique. Colocou o ministro da Fazenda com força e sensato, colocou um presidente do Banco Central sensato e as coisas andaram. E não atrapalhou. O Brasil começou a exportar, o Brasil começou a crescer e foi tudo muito bem. E o presidente Lula talvez tenha acreditado que aquilo era resultado de mágica, do toque de Midas. Nesse governo Lula 3, ele colocou um ministro da Fazenda com os predicados para ser alguém com as virtudes necessárias para tocar aquela pasta. Mas o presidente da República se cercou de assessores e deu a eles, me refiro a assessores e a própria primeira-dama, e deu a eles espaço e poder para poder confrontar a área econômica, para poder confrontar o Fernando Haddad. E um desses expoentes, está se revelando, é o ministro Rui Costa da Casa Civil. Então o ministro Rui Costa da Casa Civil participou da explicação, do anúncio, do pacote, participou, mas ele é chefe da Casa Civil. Não, mas ele deu uma entrevista dizendo o seguinte, olha, a equipe econômica vai se empenhar para estabelecer um diálogo com o mercado. Quem é ele para falar o que a equipe econômica vai fazer ou não? É o ministro da Casa Civil. Bom, então o ministro da Pesca pode falar sobre o trabalho do Rui Costa também, não é? O ministro da Igualdade Racial pode falar sobre o trabalho do Rui Costa também. O Rui Costa, falando o que o Haddad vai fazer na relação com o mercado, beira o patético. O Haddad agora precisa de tutor, o Haddad precisa de alguém que diga a ele o que ele deve fazer. Se precisa, estamos em maus lençóis, porque nós temos um mini ministro da Fazenda. Se não precisa, estamos em maus lençóis, porque o presidente da República está vendo um ministro crescer para cima do ministro da Fazenda e não faz nada. Então, de qualquer jeito, não é bom a gente ver um ministro da Casa Civil dando palpites, pitacos na área econômica, que não é a área dele, ele é da Casa Civil. Além disso, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, continuou falando. E ele pegou e resolveu criticar de novo o presidente do Banco Central que está saindo, não é da área dele, e falou uma frase que eu vou te falar, é esquisito, é pequeno, é um negócio desnecessário. A gente tem, né, a frase separada, olha só o que disse o ministro da Casa Civil, Rui Costa, que tem um cargo estratégico. Ele é o camarada que faz a triagem de tudo aquilo que o presidente vai fazer, ou assinar, ou aprovar, ou encaminhar para o Congresso. Então ele tem, de fato, que participar das ações do governo, das discussões do governo, mas tem que ter discernimento. Se ele tem discernimento e age assim, estamos com um problema de compreensão sobre o que é discernimento. Se ele não tem discernimento e age assim,
volto a dizer, estamos com um problema porque o presidente da República permite que um ministro cresça sobre o outro. Vamos ouvir o que disse o Rui Costa. Acho que esperada, nós estamos em contagem regressiva, acho, para ter não um Banco Central que seja um olhar para o executivo, um Banco Central que tenha um olhar para o Brasil, dirigido por quem mora no Brasil e não mora em Miami, para quem tem sua família residindo no Brasil, para quem tem esperança em seu futuro pessoal, profissional, vinculado ao Brasil e não ao exterior. Então, é muito mais producente quando você tem pessoas cuidando do país que vai morar nele, não pessoas que estão já morando em outro país e prejudicando o seu país de origem. Ele se refere ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que na visão dele vem criando o que ele chamou de sensação permanente de instabilidade, que só vive falando mal do Brasil, e veio com esse papo de contagem regressiva para trocar o presidente do Banco Central. A gente sabe que o Gabriel Galípolo foi escolhido, foi aprovado pelo Senado e vai ocupar o cargo que hoje pertence ao Roberto Campos Neto, escolhido em mais de uma ocasião o melhor presidente do Banco Central do mundo, e que fez um trabalho extraordinário. E ele vai e senta a pancada no presidente do Banco Central. Qual é a contribuição que dá um ministro que deve mostrar sensatez, equilíbrio, baixar a bola da situação atual? Ele vai para cima do presidente do Banco Central. Com o detalhe que ele disse, como eu disse, ele disse que o Haddad vai conversar com o mercado. Isso tudo acaba contaminando o discurso do governo de um jeito que, por exemplo, o senador Otto Alencar, que é líder do PSD da Bahia, né? Ele é do PSD da Bahia, líder interino do governo, ele disse o seguinte: olha, esse negócio de mercado ficar nervoso é porque o mercado é agiota, é um mercado bandido. Olha isso. Ele não tirou do nada, né? Ele ouve o Rui Costa falando, ele ouve o presidente Lula falando. O presidente Lula deu uma entrevista recentemente para o podcast do senador Cajuru, e ele falou que esse tal de mercado se resume a um grupo de banqueiros e tal, que dá as cartas no Brasil com apoio da imprensa brasileira. Então é uma visão absolutamente distorcida. E tudo por quê? Porque eles apresentaram um pacote mequetrefe, meia boca, o dólar foi a 6, o mercado reagiu mal, e aí então o problema do mercado. Você vai, junta um grupo de amigos e resolve fazer uma peça de teatro. E não vai ninguém assistir sua peça de teatro. A culpa é do público, entendeu? Sua peça de teatro foi extraordinária, mas a culpa é do público, porque o público é um idiota, né? Não reconheceu o seu talento, não reconheceu em você uma nova Fernanda Montenegro, não percebeu que você é um grande ator, uma grande atriz. É isso. Você escreve um livro que não vende, a culpa é do idiota, do leitor. Você faz um pacote pela metade, a culpa é do mercado. O mercado, eu já falei disso e acho fundamental repetir, é um conjunto de decisões tomadas pelos chamados agentes econômicos. Todo mundo é um agente econômico. Todo mundo é um agente econômico. Um aposentado é um agente econômico. Um trabalhador com carteira assinada é um agente econômico. Um empreendedor é um agente econômico. Um influenciador digital é um agente econômico. Um ator é um agente econômico. A Fernanda Montenegro é um agente econômico. Porque ela pega o dinheiro que ela ganha com o trabalho dela e aplica. E se o dinheiro que ela ganha e está aplicado não der uma renda boa, ela briga com o gerente do banco dela. E aí o gerente do banco dela tem que tomar decisões econômicas para poder dar um retorno para pessoas como a Fernanda Montenegro e para pessoas como o trabalhador de carteira assinada, o jovem que está começando agora, ou alguém que recolhe lata e lixo orgânico, material reciclável, aliás, também são agentes, porque ele vende aquilo, ele aplica. Ele tem que comprar um novo carrinho, ele tem que comprar uma máquina na cooperativa, tem que comprar e processar. E no meio disso tudo, esse dinheiro circula. O governo se orgulha do Pix, esse dinheiro circula via Pix, esse dinheiro é aplicado também
E esse dinheiro tem que ser aplicado. E ele tem que ter taxa de retorno. Todo mundo, o presidente Lula, Rui Costa, Janja, o Fernando Haddad, o Jair Bolsonaro, entendeu? Gilberto Kassab, Tarcísio Freitas, todo mundo tem algum dinheiro aplicado em algum lugar. Uns mais, outros menos. Todos conferem para ver se está tudo certinho e querem a melhor rentabilidade para o seu retorno, né? Para o seu dinheiro. Essa melhor rentabilidade ela é alcançada com produtos do mercado financeiro, com outros produtos, aluguel, compra um imóvel se tiver dinheiro suficiente para isso, financia, não importa. São decisões tomadas e todas essas decisões compõem o chamado mercado, que não é comandado por 3 bancos, não. É comandado por uma quantidade monumental de decisores. O número de tomadores de decisão é monumental. O diretor financeiro de uma grande empresa e o administrador de uma padaria. Todos eles tomam decisões. Aí eles olham esse pacote e falam, vem cá, e aí, hein? O dólar sobe. E quando o Brasil, por exemplo, o Brasil é um país promissor. Eu estou falando isso do pacote porque o governo errou feio a mão. Mas ele não afundou o Brasil, nem vai afundar o Brasil. O Brasil é um país promissor. Você pega os dados da OCDE, o Brasil é o segundo destino em investimento estrangeiro direto. Só perde para os Estados Unidos. É mais do que China, Canadá. É importante isso. Então, há uma aposta no Brasil. No Brasil. Agora, o governo tem que saber gerir. O presidente da República tem que saber gerir o governo federal. Não dá para o governo federal brincar com as coisas do Brasil, com as cores do Brasil, com o dinheiro do Brasil, com o dinheiro do brasileiro, com o dinheiro dos nossos impostos. Porque é tudo muito caro. Deu trabalho para ganhar. Todos nós tivemos trabalho para ganhar. Aí você pega, por exemplo, o índice de confiança do empresário industrial em novembro, caiu. Ele confia na empresa dele, mas ele não está confiante no Brasil como já teve. E por que ele já teve mais confiança do que agora? Porque ele olha e fica achando que não tá legal. Não está legal. Ah, mas temos a taxa de desemprego mais baixa de muitos e muitos anos. Perfeitamente. Que bacana. Temos uma taxa de crescimento da economia brasileira que está melhor do que estava outro dia. Podemos crescer 3%. Bacana? É bacana, sim. Agora, como é que você não vira voo de galinha? Como é que você escapa da cilada do crescimento intermitente? Não tem o regime intermitente, né? A dieta intermitente. Jejum intermitente, perdão. A dieta do jejum intermitente é a dieta do crescimento intermitente. Vai lá, cresce 1 ano, 2, depois fica 4, 5, 6 anos sem crescer, depois cresce 1 ano, 2. Essa é a nossa história. Vivemos momentos incríveis, mas não estamos vivendo um momento incrível. Muito graças a PT, né? Muito graças ao PT. A senhora Dilma Rousseff arruinou o Brasil e ganhou um banco para gerir, mas arruinou o Brasil, deixou uma herança maldita. A maior herança maldita da nossa história foi deixada, do ponto de vista econômico, pela Dilma Rousseff. Se a gente pegar do ponto de vista político, foi o regime militar, né? Evidente, uma tragédia. Mas se pegar o que fez a senhora Dilma Rousseff, é uma tragédia. Então, por que esse ódio ao mercado e por que o governo não pega e diz, escuta, agora eu vou fazer alguns movimentos para tentar entender, tomar o pulso e fazer esse pacote ser recebido como a resposta necessária para o Brasil mudar de patamar, que não vai acontecer. Com esse pacote, não vai acontecer. Claro, o Congresso pode mudar, o governo pode adicionar coisas, sempre dá, porque é um pacote. Nada é de implementação imediata, tem projetos de lei, tem emendas constitucionais, leis complementares, é tudo muito complicado. Então a gente vai acompanhar essas votações, nós vamos ver como é que o Congresso vai fatiar isso, como é que o Congresso vai aproveitar isso, e a gente vai continuar falando sobre isso. Juliana Rosa deve conversar com a gente ainda daqui a pouco, para a gente poder aprofundar isso um pouco. Eu não sei se você concorda, se você discorda do que eu disse, mas essa é a opinião que eu tenho sobre esse assunto.